a próxima categoria é literatura brasileira, né? Show. Essa eu tinha várias dicas também. E eu decidi falar de um que tá emprestado, por isso vai estar aqui. Que é o livro A Mensageira da Sorte. Ou só Mensageira da Sorte, eu não lembro agora se tem artigo no começo eu tenho esse problema com artigos também. Mas que é da Fernanda Ania, que muita gente conhece como quadrinista, porque ela, tipo, escreve quadrinhos também. Ela tem, tipo, uma tirinha que chama Como Eu Realmente, e que é, tipo, aquelas coisas, tipo, como eu achava que eu ia me sentir, como eu realmente me sinto. Expectations Reality. E que a tirinha, tipo, evoluiu pra muito além disso, é muito legal. Ela tem 2 livros que são de quadrinhos, também, pra vocês quiserem procurar. Mas ela escreveu esse romance, é o primeiro livro de ficção dela, que, tipo, de ficção romance, né? Tipo, os quadrinhos são misturados, ficção e vida. Mas que se chama Mensageira da Sorte, e que é um livro pro público adolescente, o YA, mas que eu recomendo pro público adulto também. Eu não recomendaria pra crianças mais novas, porque ele trata de temas que tem muitas vezes com violência, com questões muito políticas, e que aí, sei lá, não é super do interesse. Mas assim, adolescente, adulto, recomendo demais. É um livro contemporâneo, realista, com um toque de fantasia pra dar uma graça, sobre a Cassandra, ou Sam, porque Cassandra não é o nome que ela mais gosta de usar normalmente, que é uma adolescente que se vê metida numa grande treta do destino, com a responsabilidade de dar para as pessoas sortes, que são pequenas mensagens do destino que vão melhorar a vida delas de alguma forma. E ela descobre que tem um vizinho que precisa de muito mais sorte do que o resto das pessoas, aparentemente. E esse vizinho é um youtuber super ativista político e que tá falando muito sobre umas questões que estão acontecendo no Rio de Janeiro do livro, tipo, que é uma versão do nosso Rio de Janeiro real, que são muitas questões de manifestações e protestos ligados a empresas envolvidas em esquemas de corrupção, ligadas à polícia repressora, ligadas a várias questões, tipo, reais e políticas que a gente vive no Brasil agora. E, enfim, quando ela começa a se meter com esse vizinho, as tretas do destino só pioram. Então é um livro muito legal, porque ele é super divertido. A Fernanda, ela escreve, como ela é autora de quadrinhos engraçados, ela é muito engraçada. Tipo, dá altas gargalhadas no meio do livro. E mesmo assim é um livro que trata de vários temas políticos super, super relevantes e atuais. Então, assim, uma mistura muito específica, muito rara e muito boa. E ela é uma autora brasileira que tá escrevendo pra esse público e falando das coisas que super a ver com a nossa realidade agora, assim. A minha indicação de literatura brasileira também é um livro que eu já citei algumas vezes aqui no canal, que é o meu xodózinho, A Cabeça do Santo, da Socorro Rancioli. Eu amo esse livro, eu acho esse livro brasileiro. Sempre que eu tenho que pensar num livro brasileiro, eu penso nesse livro. E é um livro que eu acho que funciona muito, tanto pra quem já lê, quanto pra quem não é acostumado a ler, porque é um livro gostoso, que traz uma temática divertida, também com uma dose de realismo mágico, porque a Socorro fez um curso com o Gabriel Garcia Marques, e esse livro nasceu nessa oficina que ela fez. Então, a gente tem aí uma dose de Gabo nele. Basicamente, a história é de um cara que acabou de enterrar a mãe e que precisa cumprir uns desejos que ela fez pra ele ali no leito de morte. Ele tem que fazer homenagens a 3 santos e ele tem que reencontrar o pai dele, que ele não conhece, que, enfim, sumiu da vida da mãe dele desde que ele estava na barriga. E ele sai, então, essa primeira parte do livro é muito forte, porque ele vai... Isso acontece no Ceará, tá? A Socorro é cearense, o livro acontece lá. E pra encontrar o pai dele, ele tem que ir pra uma cidade muito pequenininha lá no Ceará e ele vai a pé. E esses primeiros capítulos com a jornada dele a pé, andando na areia quente, gente, é uma coisa assim que você sente no seu pé. Então a escrita da Socorro consegue te transportar realmente. E, enfim, a grande questão do livro é que ele chega nessa cidadezinha e, pra se proteger da chuva, ele entra numa gruta, ou algo que ele pense que é uma gruta, mas na verdade é a cabeça de um santo, porque era pra ter sido construído um Santo Antônio nessa cidade, mas a cabeça ficou muito grande, não conseguiram içar ela pra cima do corpo, então a gente tem ali a cabeça do santo jogada
amaldiçoando a cidade, que as pessoas acham que aquilo acabou se tornando uma maldição. E ele vai entrar dentro dessa cabeça e ele vai começar a escutar os pedidos das mulheres a Santo Antônio. E ele vai começar a tentar realizar, e ele consegue realizar um. Então ele vira um santo milagroso. E, gente, o livro é muito engraçado e cheio de aspectos culturais, muito do Nordeste brasileiro, que é extremamente rico em histórias e culturas, e que eu acho que a gente tem que conhecer muito mais. Eu adoro a Socorro, eu tive a oportunidade de conhecê-la, tem uma entrevista com ela aqui no canal, eu já li também um livro infanto-juvenil dela que eu super recomendo. Vou colocar todos os links dos vídeos aqui, mas dei a cabeça do santo de presente, que é uma excelente pedida. Próxima categoria, quadrinhos. Que eu já indiquei em quadrinho, porque é uma coisa que eu gosto muito, e na verdade vocês vão notar que várias das categorias se intercalam, cruzam. Normal. Mas eu queria aproveitar para indicar um outro quadrinho. Eu vou mostrar uma edição que é a edição francesa, não é a edição que saiu aqui recentemente. Mas só pra... Eu posso colocar uma imagem mostrar da edição brasileira. E a Ana não bota a edição brasileira, que é nova. Que é o livro Fun Home. Em português se chama Fun Home. Eu acho que deve ter um subtítulo que agora não lembro como é que tá em português. Talvez seja bem esse, uma tragédia familiar. Exatamente, eu que acho é o que é subtítulo original no inglês e também em francês. Mas eu não lembro como ficou aqui, porque eu não tô com a edição aqui do meu lado. É da autora americana Alison Bechdel e foi traduzido pelo André Conte. A edição brasileira super nova saiu esse ano. E é um livro de memórias em quadrinhos da Alison Bechdel, que é uma escritora quadrinista lésbica, e é sobre a família dela, sobre ela se descobrir lésbica, sobre o suicídio do pai dela e sobre ela descobrir que o pai dela era gay. E parece muito pesado quando eu falo dessa forma, mas a Alison Bechdel é uma escritora muito sensível, muito engraçada em muitos momentos. Então, você sente que você tá lidando com essas coisas todas, mas numa narrativa super legal, assim, que te envolve, vai te levando e que te faz rir de vez em quando, eu juro. Tipo, eu sei que não parece, que eu falei assim, que é tipo, família, tal, não sei o que, e eu nem mencionei que envolve uma funerária. Então, galera... Por isso que não traduziram o título, Por isso que não traduziram o título, porque Fun Home é uma piadinha pra ser tanto tipo uma casa divertida, né, uma Fun Home, quanto uma Funeral Home, que é uma funerária. Eu sempre me perguntava por que não tinham traduzido o nome desse livro, e Sofia, né, você elucidou a questão. É por isso. E aí, mas pra vocês darem uma olhada na arte, é super legal. Enfim, e é realmente assim, tipo... É o tipo de livro que você lê pra ficar tipo, meu Deus, família toda muito doida mesmo. Muito bom presente de amigo oculto de família, assim, por causa disso. Porque a vibe é muito essa, assim. Tipo, como todas as famílias são famílias, sabe? Todas as famílias têm suas tragicomédias. Tem suas tragicomédias. Toda família é uma grande tragicomédia, essa é a verdade. Exatamente. Então, assim... Pros seus parentes, galera. Amigo secreto de família. Mó bom presente pra amigo secreto de família. Não precisa nem saber quem você vai tirar, já compre. Pra todo mundo saber que toda família é uma grande tragicomédia. Recomendo demais, é muito bom, eu amo muito. A minha indicação de quadrinhos é Nimona, da Noelle Stevenson, traduzido pela Flora Pinheiro. Também é um livro que eu já resenhei aqui no canal e é o meu xodózinho dos quadrinhos, assim. Eu gosto muito desse livro. A Noelle Stevenson já foi citada pela Sophie quando ela falou de Lumberjanes, porque ela é uma das autoras de lá. E esse livro é uma delícia, ele é excelente para meninas, mas óbvio também para meninos, porque fala de uma anti-heroína menina que ela quer ser uma super-herói vilã. E ela quer muito, na verdade, ser assistente do grande vilão, né, que existe aí. Só que a gente vai lendo e a gente vai percebendo um tom muito político na história, tratada de uma maneira leve e gostosa, que é quando a gente percebe que o grande vilão, na verdade, é o cara que luta contra o sistema, porque o mocinho, na verdade... é péssimo. E o grande vilão só é um cara massa que tá tentando fazer coisas melhores acontecerem pras pessoas. E, gente, esse livro é uma delícia. Ele é um quadrinho colorido. E o desenho da autora é muito legal. Eu adoro as características, o traço dela. É um quadrinho muito cheiroso. Tem aquele cheiro de livro chique, sabe? De revista.
Enfim, é um presente incrível pra dar de Natal pra alguém, seja pra uma adolescente, pra um adolescente ou pra um adulto, enfim, é um presente ótimo que vai render risada, vai ser uma literatura super leve, gostosinha e ainda com essa bagagem política muito importante por trás, que é sempre bom a gente pensar que às vezes que a gente acha que é o vilão, gente, não é claramente um vilão. Não, especialmente quem a gente acha que é o herói. Anda não sendo há bastante tempo. Também só pra dizer que a dedicatória desse livro é das minhas preferidas na vida inteira. Porque é para todas as meninas monstros. Ah, sim, eu esqueci de citar essa parte, porque a Limona, ela é metamorfa, não é? Ela se transforma em qualquer coisa. Ela é uma menina monstro. Ela é monstro, ela se transforma em qualquer coisa. Pra quem leu Harry Potter é uma coisa meio tonta, mas que vai além disso, porque ela realmente se transforma em qualquer coisa que ela queira. E, enfim, é muito fofo esse livro, muito legal e eu recomendo demais. E eu amo isso pra todo mundo. me deixa assim. Realmente é uma dedicatória linda. E eu amo dedicatórias. Eu também. Um livro de suspense. Show! Então, uma das minhas autoras preferidas na vida inteira é uma autora que escreve suspense thriller, que é a Gillian Flynn, que talvez vocês já conheçam como autora de Garota Exemplar, que fez muito sucesso, foi um enorme best-seller. E tem, inclusive, foi adaptado em um filme, que é bastante bom. Eu gosto muito, as pessoas têm opiniões variadas, mas eu gosto muito da adaptação em filme. Mas ela tem outros 2 romances que foram traduzidos e publicados aqui também, que um se chama Lugares Escuros, que também foi adaptado pro cinema, menos bom o filme. E Objetos Cortantes, que é o que eu quero indicar. E que foi recentemente adaptado em uma série da HBO, muito, muito, muito boa. Mas eu recomendo ler o livro antes. Que o livro é espetacular. Quem já leu Garota Exemplar sabe que a especialidade da Gillian Flynn é escrever personagens, mulheres, que são bem mais dark e complexas e envolvidas em situações difíceis do que a gente normalmente permite que personagens mulheres sejam. Uhum. E isso é uma temática muito forte em Garota Exemplar e é muito forte em todo o trabalho da autora. E Objetos Cortantes tem cheio de reviravoltas, mistério, assassinato, drama, mas é principalmente, pra mim, assim, tipo, principalmente na história e é o que mais pesa pra mim, uma história muito interessante sobre trauma familiar e sobre relações familiares entre mulheres, especialmente, as relações entre mães e filhas, irmãs. Porque é sobre uma jornalista investigativa, a Camille, que ela claramente vive com muito trauma, ela passou por muito trauma e ela se automutila, escreve palavras na pele, que é uma coisa muito importante tematicamente pro livro. O livro chama Objetos Cortantes por causa disso. E ela vive distante da família há muito tempo, mas precisa voltar para a cidade natal dela, que é uma pequena cidadezinha do sul dos Estados Unidos, ainda cheia de preconceitos, desigualdades e coisas horríveis acontecendo. E fazendas. E ela é obrigada a voltar para escrever sobre um caso, um crime, que é o assassinato horrível e brutal de uma menina jovem, pré-adolescente. Só que aí isso significa que ela tem que voltar a ver a mãe dela, tem que ver a irmã dela, adolescente, tem que ver todas as mulheres dessa cidade, como elas cresceram, como elas crescem e como ela própria cresceu. E confrontar esses traumas todos de cara, assim. Então é um livro punk, mas muito bom, porque é desses que você vai lendo, assim, sem parar, porque o mistério desse assassinato, dessa menina, é dessas coisas que você fica, tipo, eu preciso muito saber o que aconteceu aqui. E são personagens fascinantes e assim, realmente, assim, tipo, pra quem gosta de série policial, de livro policial e tal, eu recomendo total. Pra quem gosta de outras vibes de suspense, eu recomendo esse, que tem uma pegada muito diferente. E sem perder a graça maravilhosa de livro suspense, que é você querer ler tudo de uma vez só, porque você precisa muito saber quem é que matou essa garota. A minha dica de livro de suspense é A Garota no Trem, da Paula House, traduzido aqui no Brasil pela Simone Campos. E esse livro, saiu uma adaptação em filme sobre ele, que eu também particularmente acho muito boa.
Então, se você tiver preguiça de ler o livro, pode assistir o filme, mas, gente, leia o livro, tá? Esse é o intuito do vídeo. É uma história de suspense muito boa, melhor do que eu pensava. Eu comecei despretensiosamente, mas o livro foi evoluindo de uma maneira muito interessante. E eu acho que a mensagem principal que ele passa é sobre o poder das mulheres, quando elas param de se ver enquanto rivais e percebem que juntas elas podem fazer grandes coisas e principalmente se livrar de um grande perigo que são os homens. Olha que coisa. Quem diria? Bom, aqui a nossa protagonista, ela tá muito fodida na vida, coitada. Ela perdeu o emprego, ela é alcoólatra e ela não quer contar pra colega de apartamento dela que ela perdeu o emprego, então ela pega todo dia o trem que ela pegava pra ir pro trabalho só pra ir e voltar. E ela fica então nesse trem e ela passa sempre pela mesma paisagem, pelas mesmas casas, e ela começa então a fantasiar com a vida de uma moradora de uma das casas. Ela, né, fixa com essa mulher, é um casal, e ela começa a criar na cabeça dela uma grande história de amor envolvendo esse casal. Um dia ela vê essa mulher beijando outro cara na sacada da casa, o que, né, quebra ali a expectativa dela, e logo depois aparece uma notícia de jornal dizendo que a mulher foi morta. Então aí vai ter, enfim, a protagonista vai se enfiar nessa investigação, vai se lascar muito por causa disso, porque de repente ela acaba como uma das suspeitas, mas a história é muito interessante e super envolvente, com 3 mulheres que são mais fortes do que parecem e que têm mais camadas do que parecem e que, enfim, um dos pontos importantes também sobre a protagonista é que uma dessas casas que ela vê enquanto ela passa pela estrada era a casa dela, onde ela morava com o marido que deu um pé na bunda dela e hoje em dia mora na casa com a nova esposa dele, que foi amante na época em que ela ainda era casada. Então, obviamente, ela tem um ódio mortal por essa mulher que tomou a vida dela. Mas, enfim, aí vocês vão ter que ler pra saber como que essas 3 mulheres vão acabar tendo que se virar aí numa situação. E é um livro muito bom. Então, certamente, tipo, eu tô super com vontade de ler, porque eu também não li. E é bom que, tipo, são 2 autoras, a Paula Hawkins e a Gillian Flynn, que foram muito comparadas, são muito comparadas. É verdade. Porque elas têm uma vibe parecida de, tipo, trabalhar personagens mulheres que, tipo, são mais complexas e cheias de camadas do que a gente tá acostumado a ler, especialmente em coisas de suspense. E chegamos, então, finalmente na última categoria, que é crônicas/contos, e nós 2 roubamos, né? Então a gente trapaceou. É a última categoria, mas não é o último livro. Não, a gente trapaceou legal. Primeiro que eu já comecei. Tá curto, né? Não, a gente nem gravou tipo 1 hora já. Então, eu já comecei na verdade trapaceando além do mais, porque o primeiro livro que eu escolhi não é um livro de contos, nem de crônicas, exatamente. É um livro de cordéis, que é da Jaide Arraes, que é uma poeta e cordelista, escritora brasileira, não sei se vocês conhecem, negra. E que ela é muito boa. E ela tem esse livro que é o Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, que é muito legal, porque eu não sei se vocês já leram cordéis, mas é um formato muito interessante, porque é um formato, enfim, poético de certa forma, dá pra ver na forma, e ilustrado, e rimadinho e narrativo. Então são 15 histórias no formato de cordel, contando, tipo, histórias de mulheres negras brasileiras que são super apagadas pela nossa história, porque a nossa história é super racista e machista e horrível, né? E, tipo, a nossa história no sentido... Quer dizer, sim, além do fato que a história é composta por atos horríveis de racismo e machismo, mas é também contada por homens brancos. Então, isso é uma forma muito interessante de aprender mais sobre a história do nosso país e das mulheres do nosso país, das mulheres negras do nosso país. E contado de um jeito que são 15 histórias, então tem a sensação de coletânea, que você teria num livro de contos ou de crônicas. Um jeito de conhecer um formato literário que é popular do Brasil, que é, tipo, cultural do Brasil, fortíssimo, especialmente no Nordeste do Brasil. E bem pouco divulgado, né? E muito pouco divulgado nos meios literários. Então, enfim, um jeito super legal de você aprender coisas novas, conhecer coisas novas, ler uma autora incrível, que é uma autora contemporânea brasileira. Então, enfim, fica essa minha super dica. E a minha próxima indicação é uma e muitas ao mesmo tempo, e eu não tenho aqui, por motivos que eu vou explicar rapidamente, que eu quero indicar o livro Todas as Cores do Natal,
que é uma coletânea de autores da agência Página 7, uma agência literária brasileira, de autores contemporâneos, especialmente de YA, para o público jovem, que também é a agência que me agencia, então fica esse aviso. Mas que organiza coletâneas temáticas em alguns momentos do ano e que tem, então, essa que é Todas as Cores do Natal, que é uma coletânea de Natal do ano passado, que é só de autores LGBT. O Formas Reais de Amar, que foi lançado na época do casamento real da Meghan Markle e do Príncipe Harry, e que são só autoras não brancas, principalmente autoras negras, escrevendo sobre casamentos reais. E o mais recente, que é o Perigo Garotas Unidas, que são só autoras mulheres, escrevendo, foi lançado no Halloween, e aí são histórias de Halloween e sobre a amizade feminina, e esse tem um conto meu. Mas a grande graça é que a questão é que são todos digitais, lançados lá na Amazon a princípio, então eles não são as melhores coisas pra dar de presente, porque, né, você não compra um livro digital pra outra pessoa. Apesar de recomendar muito que compre pra você, porque cada um deles é R$6,99, eu acho, ou R$7 por aí, então livros baratos, fáceis de comprar. E gostosos de ler. Super gostosos de ler. E você pode ler tanto... Você não precisa ter um Kindle, você pode ler no app do Kindle, no computador, ou no celular, ou no iPad, ou em qualquer tablet. Ou no próprio site da Amazon. Você tem como comprar e no computador, no site da Amazon já ler. Então não precisa ter o Kindle. Qualquer outra coisa já resolve. Mas a grande coisa legal que eu tenho aqui pra indicar pra vocês é que o Todas as Cores do Natal, que foi esse primeiro do Natal no ano passado, tá sendo lançado como livro físico agora. Tá em pré-venda no site Eu Leio Brasil. A gente bota o link, obviamente, né, na descrição. Sim, na descrição. E vai ser mandado agora em dezembro pra todo mundo ter a tempo do Natal. E, enfim, são contos natalinos brasileiros, então é tudo passado no Natal aqui no Brasil. Então tem essa vibe engraçada das nossas primeiras recomendações, desse clima Natal, mas é verão, quente a beça, e tudo isso. São só autores LGBT, então tem uma coisa, tipo, legal nesse sentido, assim, os personagens, em sua maioria, são LGBT. Sim. E, tipo, de diversas identidades dentro da grande categoria. E, além do mais, se você comprar o físico pra dar de presente pra alguém e quiser comprar logo o digital pra você ler, os lucros da venda do digital, do Todas as Cores do Natal digital, os lucros estão todos sendo revertidos pro canal TV em Cores, que é um canal muito legal aqui no YouTube de conteúdo LGBT, e pra Casinha, que é um espaço de acolhimento pra população LGBT aqui no Rio de Janeiro. Então, R$7, você lê o livro agora, imediatamente. Ainda ajuda. E você ainda ajuda causas super legais, então, tipo, não podia deixar de divulgar. Com certeza. E dei uma olhada nas outras coletâneas da página 7 também. Eu também roubei e trouxe 2 livros. Um deles é No Seu Pescoço, da Chimamanda. E foi um livro que eu li recentemente, saiu resenha há pouco no canal, então não vou me estender. Mas eu tive que me segurar para não indicar a Chimamanda em diversas categorias, porque vocês sabem que é uma autora que eu amo e que eu já li todos os livros dela que a gente tem publicados aqui no Brasil, tanto de não ficção, que a Sophie indicou anteriormente, quanto os 3 romances. E esse foi o último a ser publicado, que é um livro de contos. E eu acho que é ótimo para iniciar alguém na obra da Chimamanda, porque nesse livro a gente tem várias, óbvio, pequenas histórias, ou seja, vários contos, que eu queria que todos fossem romances, porque a Chimamanda é incrível e a gente tem ótimas personagens aqui nesse livro, a maioria delas protagonistas mulheres, que vivem situações muito políticas. A Chimamanda sempre traz coisas muito políticas nas obras dela, então a gente tem muita questão de religião, de intolerância religiosa, de racismo. Ela tem vivências aqui e histórias que se passam na Nigéria, que é o seu país de origem, mas também situações que africanos passam nos Estados Unidos por serem negros diferentes ali. Então, enfim, é um livro com diversas temáticas, mas todas elas muito Chimamanda, e que eu acho assim que não tem como não gostar. E a minha outra indicação fui pegar, mas não tem aqui, um livro de crônicas. Foi o único macho hétero da minha lista, porque escapou, né, mas às vezes acontece, que é o Nu de Botas, do Antônio Prata.
É uma coletânea de crônicas dele, onde ele fala da infância dele. E, gente, eu li esse livro, deve ter uns 5 anos. Eu lembro que eu chorava de rir desse livro. Porque as histórias que ele viveu quando era criança, parece aquela coisa do tipo, quem sabe contar as histórias vive as melhores histórias, porque vai poder contar depois. Porque o livro é cheio de trapalhada e de presepada, incluindo, é claro, o momento em que ele chegou na sala de casa nu e de botas. E é um livro super leve, super gostoso, super engraçado pra ler numa sentada, que serve também pra prima, pro tio, pro avô. É um livro presente de amigo oculto. um excelente presente de amigo oculto e que eu super recomendo também. Então essa é a minha indicação de livro de crônicas. Amiga, falamos, hein? A gente nem calculou quantos livros tem. Muito provavelmente esse vídeo saiu em mais de uma parte, porque eu liguei e desliguei a câmera 4 vezes. Isso dá um total de mais ou menos 1 hora de gravação e eu não sei se eu vou poder cortar muita coisa, mas enfim, foi maravilhoso gravar com a Sophie. Com certeza ela vai ser uma convidada frequente aqui do canal. Ela tem um canal, mas ele não vou divulgar agora, ele não anda atualizado. Não anda Se a gente botar o link na descrição, tá lá na descrição, mas infelizmente ela só postou 2 vídeos, mas é porque ela faz 1 milhão de outras coisas. Eu queria muito que o canal emplacasse, mas quem sabe um dia. Obrigada, amiga, por ter topado. Obrigada a você. Aceitar eu falando sem parar. Maravilhoso, eu gosto de gente que fala. Vocês imaginam o que é quando a gente se vê assim, sem ser pra gravar vídeo, né? A gente só fala basicamente o que é em vídeo, só que né, o triplo. Porque a gente fala. Parece idiota dizer que pessoas de livros só falam de livros, porque a gente fala de muitas coisas, mas é que os livros estão sempre envolvidos. Ah, não, a gente fala muito. É igual isso, só que muito, tipo, triplica, assim. O que vocês não vão ver agora é que a gente vai sair desse calor aqui e tomar um sorvete. Mas fiquem em paz, desliguem esse vídeo agora e vão pra livraria, vão comprar aí seus presentes de Natal, vamos ajudar a impulsionar o mercado editorial e a vida do amiguinho, que vai ficar muito melhor acompanhada pelos livros. Dá uma última dica, se vocês puderem ir comprar em livrarias que não são a Amazon, a Saraiva e a Cultura, melhor ainda. Perfeito, porque se vocês se interarem da situação do mercado editorial, a Saraiva e a Cultura andam complicadas no nível de pagar as editoras. E a Amazon é uma grande corporação que não é das melhores. Eu compro. Não é que eu não compro não, tá, gente? Eu compro, assim. Inclusive, se eu comprar os meus livros, mas... Isso, exatamente. Mas, se vocês puderem ter a experiência de ir numa livraria... Comprei na Travessa! Eu amo a Travessa. Adoro a Travessa. E a Travessa, infelizmente, não está patrocinando a gente, mas a gente ama muito. Mas, se vocês tiverem, tipo, alguma livraria perto de vocês, tipo, a livraria perto do trabalho, e que seja uma livraria menor, é super legal fazer esse passeio e ir atrás desses livros lá. Porque é um jeito também super legal de estar envolvido nessa coisa do mercado editorial de um jeito diferente. E se envolver também de uma forma diferente com a livraria e com a própria compra do presente, né? Sim. Então a gente entende a crise, a gente entende que na internet é mais barato, mas assim, se puderem, né? Exatamente, se puderem, gente, eu compro na Amazon na Black Friday também, a gente, tá? Né? Só uma dica, se vocês puderem variar. E um beijo, gente. Até a próxima. Não esqueçam de se inscrever no canal e irem conferir as redes da Sofia e mandarem jobs pra ela. Tchau, tchau.